Hoje nós vamos falar sobre o conceito de transferência para a psicanálise. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a inauguração da psicanálise, o encontro do Freud com as histéricas, depois falamos sobre a técnica da associação livre e hoje nós vamos falar sobre a transferência. Bom, o Freud, em 1912, quando ele lança o livro dele, sobre a dinâmica da transferência, ele vai nos dizer que a transferência é um elo inconsciente que une a relação entre analista e paciente. Então, o Freud, ele tem uma frase super conhecida, acredito que vocês já devem ter ouvido, que se chama a cura pelo amor. Por que a psicanálise ela é considerada a cura pelo amor? Porque quando Freud ele fala da transferência, ele fala de um amor de transferência. Então, o que ele está querendo dizer é que quando o paciente ele procura pelo seu analista, ele vai transferir amorosamente, libidinalmente, com esse analista que ele vai colocar no lugar de suposto saber. O Freud também chama atenção de que a transferência ela também não é sempre positiva. Ele vai falar que existem 3 tipos de transferências: a positiva, a negativa e a erótica. Ele vai dizer que a transferência positiva é o que a gente já disse aqui, é o paciente se ligar amorosamente com a figura do analista e a partir desse vínculo, desse laço, ele consegue deslizar na sua associação livre, que vai levar ele a entender, decifrar as tais formações do inconsciente que nós falamos também num vídeo anterior. Bom, sobre a transferência negativa, o que o Freud vai dizer é: para a psicanálise, amor e ódio não são o oposto. Na verdade, o oposto do amor seria a indiferença. Então, nesse processo analítico em que o paciente está enlaçado amorosamente com o seu analista, isso também pode se transformar em ódio. E aí, nesse momento, mesmo que o paciente ele esteja sentindo ódio, raiva, incômodo com o seu analista, ele não para o tratamento. Ele vai lá, nem que seja para reclamar do analista. E isso é muito importante porque isso reside, isso tem, diríamos assim, é fruto para a gente pensar depois sobre a diferença entre transferência negativa e resistência. A transferência negativa, ela não é resistência. Ela é esse sentimento, esse afeto que o paciente sente em relação ao analista, mas ele não deixou de ir. A resistência, às vezes, pode sim impedir com que esse paciente vá à sua análise. Por isso que é tão importante o analista saber manejar a transferência. Pois bem, e a terceira é a transferência erótica. Bom, essa é quando o paciente se apaixona, se enamora sexualmente pelo seu analista, quando ele tem desejos sexuais com o seu analista. O Freud vai dizer que essa transferência, ela deve ser manejada e caso o analista observe que todas as interrupções, todos os cortes que ele poderia fazer para que essa transferência não se mantivesse, é preciso que a gente encaminhe o paciente. Não tem como a gente continuar uma análise com um paciente que esteja enamorado eroticamente com a figura do analista. Bom, então vocês já devem ter percebido o quanto que a transferência é um conceito importantíssimo para a psicanálise e é justamente ela que possibilita que o tratamento da psicanálise seja possível. Sem transferência não existe análise. E aí o Lacan, com as suas contribuições e releituras, ele vai apresentar para a gente um tema da transferência para explicar como que esse elo ele é construído.
E o matema do Lacan é o significante, né, do sujeito que se liga a um significante qualquer do analista. Então, a gente pode observar que essa transferência, que esse elo simbólico se construiu entre a figura do analista e o paciente, quando existe algum significante que enoda esta relação. E aí um exemplo seria, nossa, a sua voz lembra a voz da minha avó. Caramba, o jeito que você falou agora comigo me lembrou o jeito do meu pai. Ou então, eu estava numa festa e me lembrei de você. Esses são sinais de que o paciente está transferido simbolicamente com o seu analista. E aí, diante desse enodamento, desse laço entre analista e paciente, a análise começou. Espero que vocês tenham gostado do material. Se sim, se inscreva no nosso canal para acompanhar um pouquinho mais dessas nossas conversas de Freud, de Lacan, conhecendo a psicanálise. Um abraço a todos e até a próxima!